5 respostas que podem mudar a vida. 5 respostas que podem mudar a vida. Porque a vida tem que ser uma resposta. A vida humana tem que ser uma resposta. Uma resposta à proposta divina. A proposta divina é viver bem, viver em paz, viver em abundância, viver a vida sem medo, que já passou da morte para a vida, viver a vida sem culpa, porque já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Viver a vida em absoluto desassombro, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Viver a vida sem medo de perder, porque já não conseguimos perder. Aquilo que de nós se tira, de nós se rouba, o que fazem de engano sobre acerca de nós é perda de quem o faz. Se a gente vive de amor em amor, de fé em fé, de graça em graça, de justiça em justiça em Cristo, não tem como a gente perder nada. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a proposta, é para isso que eu estou aqui, que todos nós estamos aqui, que era tão óbvio a lógica até da inteligência artificial, se você der para ela os parâmetros do que pode significar uma vida de qualidade, para ela mensurar o que nós vamos apresentar como filosofia, até a inteligência artificial, se você puser as melhores filosofias ou doutrinas religiosas dentro desse banco de dados e puser lá puro e simples evangelho ensinado, vivido e praticado por Jesus, imagina o que é que a inteligência artificial vai dizer que é o modo de responder à vida mais natural, saudável e edificante e alinhado com o sentido da vida, do que é vida, tanto biológica quanto vida psíquica e espiritual, em relação aos alinhamentos com a natureza e o universo, em relação aos alinhamentos com o nosso próximo, em relação ao todo do bem-estar da vida. O que você acha que a inteligência artificial elegeria como vindo antes e adiante de tudo isso, com maior probabilidade de, em sendo praticada com isenção, com simplicidade, com verdade, promover bem-estar, vida, paz, abundância psíquica, desenvolvimento humano e estabilidade social? Eu digo, se você puser, não o cristianismo faz parte do pacote que mata, mas se você puser o evangelho, conforme Jesus e Jesus conforme o evangelho, o que você acha que até a inteligência artificial dirá que é o modo de viver com mais chance de nos fazer sobreviver uns aos outros? Paulo está chocado aqui, escrevendo aos Gálatas. E Pedro, o apóstolo, que andou com Jesus, que esteve, que foi protagonista de muitas cenas e situações que os evangelhos nos apresentam, estava aqui, junto com Paulo. E Barnabé
que é dentre os que testemunharam a fé, uma das testemunhas mais valiosas e contemporâneas, testemunha da ressurreição com os demais apóstolos de Jesus, e alguns historiadores antigos suspeitavam que ele também era primo de Paulo. Tinha essa relação familiar, cultural e de DNA entre eles. Então, esses dois estão aqui. De repente, Paulo vê a mudança de atitude deles. Antes de virem as pessoas lá do centro do Vaticano de Jerusalém, cujo apóstolo com primazia não era Pedro, era Tiago, irmão de Jesus, e os demais se assentavam ali à volta durante os primeiros anos, não fazendo o que Jesus mandara, que era ir. No entanto, essa sede, que Jesus não estabeleceu nenhuma, mas disse que a sede era o mundo inteiro, em relação a este lugar, o que você encontra é Paulo sem nenhum interesse em fazer parte daquilo. Ele não ofendia, mas ele também deixa claro que ele não se sentia na obrigação de entrar naquele estado de culto à paralisia do testemunho. E aí, Pedro, que andava por lá e saía, fazia algumas pequenas viagens, mas estava sempre tendo como referência aquele lugar, estava presente. E Barnabé era companheiro de Paulo, de viagens. Antes de chegarem alguns desse centro religioso, rapidamente corrompido do que deveria ser evangelho vivo e foi virando religião em poucos anos. Vêm alguns, e antes de eles chegarem, Pedro e Barnabé estavam alegres, comendo, bebendo, se alegrando, rindo, cultuando, cheios de amor, sem nenhuma amarra, sem preocupação, sem juízo. Era assim, graça na vivência deles com eles próprios e entre si. Aí chegam esses caras da religião cristã de Jerusalém, esse pessoal da sede, disso que Jesus não instituiu, mas que os homens, com uma rapidez brutal, vão instituindo e transformando em paralisia. Vão transformando geografia em dogma e dogma em geografia. Aí surge o sagrado. E aí surgem as personas, as autoridades e as ilusões de que todas aquelas camadas e construções têm a ver com Deus, quando tem a ver apenas com o nosso ego, com nossas projeções. Isso se institui com uma rapidez brutal. E aí Paulo vê que o próprio Pedro e Barnabé, que estavam felizes quando chegaram esses presbíteros, líderes de Jerusalém, eles mudaram de atitude, aí já não comiam, já não bebiam, ficaram sérios, cheios de policiamento, fingindo que nunca tinham tido liberdade com os outros amigos e irmãos na fé, naquela comunidade, mudaram de postura, como é costume a gente ver acontecer com os profissionais da religião e da média. E aí, Paulo não aguentou, se diz aqui, que ele se levantou no meio deles todos
e começa a dizer: escuta, o que é isso? Pedro, o que é isso, Barnabé? E vocês aqui? O que está acontecendo com vocês? E ele prega a Jesus, diz o verso 11 do capítulo 2, a Cefas, que é Pedro. É Pedro, em aramaico. Ele prega esse que é Cefas, é pedra ou fragmentos de pedra. E diz que ele veio a Antioquia e Paulo diz: resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago em Jerusalém, comia com os pagãos, com os gentios. Quando, porém, chegaram, ele se afastou e, por fim, veio a se distanciar, temendo ser julgado pelo povo da lei, que não tinha entendido que o fim da lei é Cristo, é a cruz. Está pago, está consumado. Eram judeus que queriam ser cristãos sem largar o peso da lei, porque o fim da lei é Cristo. Continuar com a lei depois de Cristo é necrofilia, é fazer amor com mortos, é paixão de cemitério. É isso que está dito aqui. E é o que Paulo diz a Pedro, a Barnabé, na presença de todos. E aí olha para os Gálatas e diz a eles: vocês são insensatos. Ele inicia com uma afirmação: ó insensatos. E aí ele faz 5 perguntas, que são perguntas que Paulo reputa que tanto Pedro quanto Barnabé, como também os pagãos que tinham se convertido ao evangelho na Galácia, que tinham que saber que se tornar cristão não era seguir doutrinas e ensinos das religiões, das denominações do judaísmo, nem era culto a Israel como nação e como povo, e que eles estavam livres para serem de Jesus com a cor que tivessem, como tivessem crido e ouvido, que eles estavam livres do peso e do juízo sexista que caía sobre cada um deles em cada local ou cultura do planeta, porque era tudo extremamente semelhante, que eles estavam livres de terem que seguir o curso deste mundo, os ditados deste mundo, a ditadura deste mundo, que eles tinham a liberdade para virar contra o fluxo e andar na contracultura contemporânea que leva de vaidade em vaidade, de loucura em loucura, a uma existência vazia, sem significado, sem explicação, sem sentido, sem razão de ser. E você está livre para dizer chega, está livre para não precisar ser um teleguiado do príncipe deste mundo, do dominador deste mundo tenebroso, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos do ódio, da desobediência, da iniquidade, da injustiça, do desamor, livres disso, para andar noutra direção, outra vida. É assim que o Evangelho propõe. E aí, de repente, Paulo vê que o que ele se esforçou para ensinar, para propor, para repetir, para dizer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, era trocado até por Pedro, até por Barnabé, quanto mais pelos Gálatas,
que achavam que havia uma magia em Jerusalém, como a maioria dos crentes acham que há. Eu já levei milhares de pessoas a Israel e a Jerusalém. Desde a década de 70, milhares. E a grande maioria teve que aprender durante a viagem que aquele não era um lugar mágico. Porque eu já vi gente chegar lá beijando o chão, chupando folha de oliveira, agarrando o topinho, mastigando pedra santa. Ai, Jesus, aqui é o lugar. Imagina, hoje é assim. E há agências de viagens que se mantêm explorando justamente Jerusalém como magia. Quem vem comigo não vem por uma viagem mágica, vem por uma viagem histórica, lúcida, arqueológica, de ensino, de compreensão do tamanho das coisas, de como tudo era. Enfim, mas não é o caso aqui. Só estou dizendo isso para ilustrar que se hoje existe essa magia toda, imagine, quando um crente lá da Galácia, de qualquer outro lugar, da Ásia Menor, ou de qualquer outro lugar do mundo, então, que sabia que aquela mensagem eclodia da morte e da ressurreição de Jesus em Jerusalém, e que o Espírito Santo tinha se derramado pela primeira vez sobre aqueles que eram discípulos de Jesus do Pentecoste em Jerusalém. Então, essas ideias vão ficando imensas. E parece que Deus habita aquele lugar como os demais deuses dos povos são. O Deus da religião logo, logo passa a ter uma capital, passa a ter um DC, um Washington DC, um Vaticano, uma Meca, uma Jerusalém, uma Alasca, ou qualquer que seja o centro de culto, de sagrado, lugar de poder, do deserto, qualquer que seja ele, do Mojave, aonde haja pedras hipermagnetizadas, é um lugar. É assim que se vê. Aí Paulo, de repente, olha e vê o próprio Pedro com Barnabé caindo num reducionismo de alimentarem no coração dos irmãos da Galácia aquela ideia estranha de que a relação com eles não era absolutamente franca, nem sincera, e que a referência vinha toda de Jerusalém até para Barnabé e Pedro. E Paulo diz que isso é uma subversão da liberdade em Cristo, do Evangelho. O Evangelho não são palavras, é vida, é modo de viver. E tem que carregar essa liberdade, porque ele vem dizer aqui no capítulo 5 adiante, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos ponhais, pois, outra vez em jugo de escravidão. A questão toda é essa, esse voltar atrás. Esse voltar atrás, que eu já vi milhares e milhares e milhares de vezes pessoas voltando atrás, esquecendo do que já alcançaram e andando no outro caminho, de marcha ré. Ó Gálatas insensatos! Aí vem a primeira pergunta. Anote, guarde no seu coração e responda hoje. Quem fascinou você mais do que Jesus? É o que ele pergunta. Quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus, o Cristo, exposto como crucificado? Quem foi que fascinou vocês e tirou os olhos de vocês do Evangelho? Porque a cruz é a expressão suprema, rasgante
dilacerante, completamente corrosiva da verdade do Evangelho, é a cruz. Quem foi que tirou os olhos de vocês da cruz? Gálatas loucos. Quem foi que conseguiu fazer o malabarismo de tirar os olhos de vocês do Cristo, que é Jesus, crucificado, do significado da cruz, que é perdão de pecados, que é graça para todos, é graça para todo arrependido de coração, para todo aquele que tem esperança em fé de entrar na graça de Deus e se tornar cidadão do paraíso, que na cruz novas famílias são feitas, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, que na cruz o ser humano tem a dignidade de querer água ao invés de vinagre, que na cruz a angústia humana é tratada, o que faz matar, o que faz ter vontade de morrer, que na cruz a solidariedade de Deus para com a miséria humana é absoluta e a expressão do juízo de Deus com aquilo que destrói a vida está completa, porque Deus mesmo morre a morte praticada com iniquidade sobre os iníquos e sobre os inocentes, porque ninguém se justifica sozinho diante de Deus, pois todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Quem foi que tirou os olhos de vocês dessa consciência de que a cruz é demonstração de que Jesus veio para servir, não para ser servido, e que assim como foi o Senhor, assim deve ser o servo. Foi o que ele nos ensinou. Portanto, que o que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus, que o que é tesouro e potentado diante dos homens é tolice, é vanidade, é vacuidade diante de Deus. Quem foi que mudou o olhar de vocês? Meu Deus, que magia é essa? Que poder é esse? Como é que vocês são tão dados, ao invés de ficarem mais livres, a voltarem e a recolocarem algemas e a vestirem de novo as amarras das prisões, as camisas de força? Que loucura é essa? Que retrocesso! Que vocação para o atraso, para voltar atrás, para piorar ao invés de ser para melhorar? É a primeira pergunta. Está aí no verso 1 desse capítulo 3. Responda para você. Porque se essa pergunta foi feita a Pedro e a Barnabé também, imagine se ela deve ou não deve ser feita a mim, por mim, para mim mesmo. E hoje, por mim, para nós, meus amigos e amigas queridos aqui. A segunda resposta, absolutamente essencial, se a gente quiser continuar dizendo que é no Evangelho da liberdade, da graça de Deus, que nós estamos prosseguindo, então nós precisamos responder a seguinte pergunta: o Espírito de Cristo, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Cristo se derrama sob a lei quando a gente está curvado debaixo da lei, ou o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, se derrama quando a gente se curva com o coração aberto diante da graça,
do amor de Deus, do favor imerecido. A justiça não é minha, não sou eu que me autoproclamo, eu não me auto-justifico, eu não tenho justiça nenhuma, eu não ofereço piedade alguma. Eu estou aqui para crescer, para melhorar, para me converter, para crescer e me tornar dia a dia cada vez mais segundo Jesus, segundo Cristo, conforme o homem, o Filho do homem, o Jesus, que é o Cristo, e que é o homem, o Filho do homem, entre nós, mostrando como é ser gente, como é ser livre, como é ser aquele que agrada ao Pai, sem se curvar diante das loucuras dos homens praticadas, a maior parte delas em nome de Deus. O Espírito de Cristo se derrama quando a gente chega no Monte Sinai. É Moisés que derrama o Espírito Santo, ele quebra as tábuas e faz pó, e dá pó, água em pó, de lei para o povo beber. Quando é? Ora, o fim da lei, como ilusão de salvação, termina quando alguém enxerga Cristo em Jesus, crucificado. Aí não tem mais retrocesso. E me responda, foi diante do Espírito do Monte Sinai, como pergunta o escritor de Hebreus, foi naquele estrondo, nas trevas, na angústia, nos relâmpagos, nos trovões, no ribombar dos sons estrepitosos, no monte daquela agonia da lei, que o Espírito Santo se derramou. Ali que se derramou foi o espírito do medo, a ponto de que o povo disse: fales tu a nós, Moisés, mas não nos fale Deus, porque é insuportável. Foi sob a sombra da lei ou foi sob a luz da graça que o Espírito de Cristo se derramou? É a pergunta dele, no verso 2. Quero apenas saber isto de vós, só isto. Responde: recebestes o Espírito Santo pela prática das obras da lei, como bons fariseus e judeus do judaísmo, ou vocês receberam um Espírito de Cristo quando vocês foram impactados pela pregação, pela palavra, aquela palavra, aquele momento, instante de acender de fogo, 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 do incêndio da palavra, como acontece agora, por exemplo, no coração de muitos que estão me ouvindo e dos milhões que vão me ouvir, vai acender aquele fogo. Foi ameaçados pela culpa da lei ou vocês foram incendiados? O Espírito, a chama de fogo caiu quando vocês foram queimados pela presença do Espírito de Cristo, do Espírito da graça, do Espírito da ressurreição, do Espírito do perdão, do Espírito do favor imerecido, do Espírito da justiça que decorre da fé. Me respondam só isto, Paulo diz. E a terceira pergunta, que ele manda que respondamos, está aqui no verso 3. Qual é a loucura de começar no Espírito? Qual é a loucura de começar no Espírito e terminar como um mamífero? Imagina só, o cara começa como anjo e termina como porco. O sujeito começa como um querubim
termina como uma capivara. O sujeito começa como um arcanjo de sublimidades e termina como uma topeira no subterrâneo da existência, sem saber para onde vai. O cara começa como um santo, termina como uma serpente astuciosa. A pessoa começa na alegria da liberdade de Deus. Depois de um tempo, vai ficando tão santarada que se transforma naquele santarrão adoecido que eu costumo chamar de santarado, que é esse mamífero raivoso que conseguiu ficar pior do que gorilas, chimpanzés, que têm códigos de sobrevivência muito melhores do que aqueles que nós praticamos entre nós. Você pensa que 0,5% dos gorilas controlam todo o recurso de subsistência do resto dos gorilas existentes? Ou você pensa isso de quem? Isso é possível ser pensado dos piores mamíferos. Demos um salto. A inteligência funcional promoveu em dimensão exponencial a nossa animalidade, a nossa carnalidade, a nossa voracidade de bestas mamíferas, que até o seio da mãe às vezes é chupado até não ter mais nada do pai e da mãe, roem tudo de qualquer um. Qual é a loucura de começar do Espírito de Cristo, no Evangelho, e terminar como um mamífero, como um cão rolando sobre o próprio vômito ou correndo atrás do próprio rabo? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito Santo, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. É o cara que troca a vida da ressurreição pela existência de um zumbi. Qual é a loucura de começar no espírito e terminar como um mamífero alegando que não se controla no seu vício egótico, diabólico, como nenhum mamífero da Terra possui? E aí vem a quarta pergunta. Preste atenção nela. Olha aí. Todo sofrimento e renúncia pelo Evangelho foram em vão? Foram em vão? Sofrimento e renúncia pelo Evangelho foram em vão? Me responda. Porque você já passou coisa pra caramba. Isso tudo foi por nada? Eu fico vendo tudo que eu já atravessei na vida. Quanto mais eu vou adiante, mais eu tenho razões para prosseguir. Porque eu não vivi por nada. Eu não vivi em vão. Se para mim o viver não for Cristo e o morrer não for lucro, se eu não tiver essa certeza, essa convicção, essa retroalimentação existencial que eclode da ressurreição, se eu não tiver a força sinergética desse poder como dunamis, gerando a energia da minha mente, do meu espírito, da minha existencialidade, se eu não me alimentar dessa consciência
de que eu não nasci para existir em vão. Eu nasci para esquecer das coisas ruins que para trás ficam, não como um sociopata ou psicopata, mas como um ser saudável da metanoia, do arrependimento, e prosseguir, 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 e seguir, e ir de novo. Tantas vezes quantas sejam necessárias, olhando para frente, sem adotar a existencialidade da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua e petrificou-se, não indo adiante, prosseguindo, de fé em fé. Porque eu não vim ao mundo para viver em vão. Prossigo para as coisas que diante de mim estão, para alcançá-las, para completar a minha carreira, para ficar cada vez mais parecido com Jesus. Enquanto eu estiver na terra, eu quero ser um pequeno Cristo de Deus, um Jesusinho, como eu puder. Quem quiser aproveitar, aproveite. Eu tento fazer isso de dentro do meu quarto, a minha manifestação mais pública. Na minha limitação, é esse o ser que eu busco ser. E dele eu não tenho retrocesso, é só para me conformar com a imagem dele, com o caráter dele, com ele próprio crescendo em mim, é que eu existo, é que eu sou. Todo sofrimento, toda renúncia, toda dor, toda perda, toda incompreensão, toda loucura, toda e qualquer coisa contra mim ou em meu favor, tudo não foi em vão. Seria em vão se eu não aproveitasse tudo como ensino para eu crescer, para eu transferir como entendimento do Evangelho, para fortalecer a compreensão, a fé, a segurança, a raiz da árvore da vida no ser de cada pessoa que recebe a semeadura desse sêmen eterno, dessa semente de Deus, que faz crescer a raiz da árvore da existência eterna em nós, da vida eterna, do fruto eterno. Eu não vim para não completar essa carreira, para não guardar essa fé. Como diz o verso 4, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes. Na minha vida, não. Tudo vai fazer sentido. Até o fim. E não é por teimosia, é por convicção na fé, cada dia mais profunda. Não foi em vão as coisas que eu sofri. Elas me melhoram, me melhoraram, me melhorarão. E me farão cada vez mais usá-las na direção de me aformosearem conforme a face de Cristo em Jesus. E a última pergunta, a quinta pergunta, para a gente responder. A manifestação do Espírito Santo é dada como pagamento ou como fé? A manifestação do Espírito Santo é a pergunta que ele faz no verso 5. Aquele, pois, aí ele chama toda a carga das 4 perguntas anteriores. Aquele, portanto, ou por causa de tudo isso, que como questão ele os induziu retoricamente a pensarem e a responder, aquele, pois, que vos concede, não é que vos concedeu, Paulo está dizendo que vos concede
concede hoje, apesar de toda a loucura, leviandade, infantilidade de Pedro, de Barnabé, de vocês, de toda a tolice, de vocês parece que não crescem, mas Deus concede o que concede, até vocês estarem ouvindo o que estão ouvindo, Ele concede isto. Me respondam. Ele concede o Espírito que está operando milagres na mente, no coração, no entendimento, nas emoções, dos traumas, no inconsciente, na consciência, no comportamento, aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres e impossibilidades entre vós, que manifesta o céu como graça, porventura faz isso por causa da obediência de vocês a Moisés, a lei, a religião, seja ela qual seja, que no caso era o judaísmo, mesclado com pseudo-evangelho, ou é pela palavra da fé? Lembre-se, naqueles dias, eles não tinham Novo Testamento para ler, nem o Velho era disponível com facilidade para ninguém. E a maioria não sabia ler. Não sabia. Então, ele fala da palavra, porque o que as pessoas tinham era um ensinador ou ensinadores que não mudassem, não falsificassem literalmente a palavra. É difícil não falsificar a palavra, especialmente quando não se a tem fixada num texto. É um perigo quando a gente pega a fixação das palavras num texto e reduz o espírito da palavra à letra do texto. Mas também é extremamente perigoso quando não se tem uma referência para dizer não, foi assim que foi dito, ou foi assim que os que tiveram contato com ele mais íntimo ouviram, repetiram e repetiram tantas vezes que pela soma das repetições nós chegamos a essa média ponderada e consensual. Mas tem aqueles que chegavam e mudavam, como era o caso dos que chegaram de Jerusalém e estavam querendo que agora os pagãos se transformassem em judeus. E Paulo, que era judeu, e também tinha um título de cidadania romana, e que recebera o evangelho fora de Jerusalém, entrando em Damasco, sem pregação de ninguém, não aceitava que o Cristo que ele conhecera, a luz do sol, e que fizera o sol ofuscar-se à luz e à voz que o derrubaram de sua montaria, fosse reduzido a costumes judaicos. Ele não aguentava. Ele, como é que vocês me respondam? Como é que veio a manifestação do Espírito? Veio tudo que Deus faz hoje, ainda. Vocês acham que acontece porque ele adora? Ele é tarado em religião, em modos, em formas, em ritos, em doutrinas, em culturas? Ou porque o modo religioso, o jeito religioso, agrada a Deus? Meu Deus, se enxerguem, vejam, ele continua concedendo graça a vocês. Se enxerguem, apesar de vocês. Me respondam, isso é porque vocês são os santos da lei ou porque vocês creram na pregação da fé? A pregação da fé é aquela que diz que nós somos justificados mediante a fé.
que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E que diz que o fim da lei é Cristo. Para a justiça, justificação de todo aquele que crê, uma justiça que vem do alto. Agora, ela faz de mim um inconsequente? Não. Ela faz de mim um santo que dá fruto natural do amor de Deus. O amor não transgride a lei. Ele é naturalmente cumpridor de tudo que é bom. O amor. E é espontâneo. Senhor Jesus, permite que cada um se sinta obrigado a responder e a viverem de maneira fiel a resposta que seus corações conhecem. É o que eu te peço, que tu realizes. Em nome de Jesus. Amém.